espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando Josué capítulo 2, uma história das mais conhecidas da Bíblia, que fala sobre uma prostituta, a prostituta Raabe, que escondeu os espias de Israel e assim auxiliou aquele povo a conquistar a cidade de Jericó. O que uma prostituta tem para nos ensinar? E aqui vai ter uma lição poderosa para você sobre que Deus não exclui ninguém da sua bênção. Ninguém que confia no Senhor será excluído. Essa prostituta, ela acabou sendo a bisavó de Davi, do grande rei Davi, mãe de Boaz. Portanto, a mesma raiz de Jesus. Olha que coisa linda. E ela vai nos ensinar muitas coisas hoje, aleluia. Esse capítulo conta que Josué envia espias a Jericó para fazer um reconhecimento daquela terra e lá eles entram nessa casa dessa mulher que era prostituta e ali eles dormiram. Versículo 1 fala isso. Mas o rei de Jericó recebe notícias de que haviam entrado lá na cidade, que havia homens da tribo de Israel lá dentro. Versículo 2. O rei então diz a Raabe para tirá-los para fora, porque eles eram espias, mas ela faz o quê? Ela os esconde entre os caules de linho que ela tinha no telhado e disse que eles já tinham saído de lá, que ela não sabia onde eles estavam. Versículos 3, 4, 5, 6. Você imagina o medo que ela passou? Porque, afinal de contas, ela sabia que se ela fosse pega, protegendo aqueles homens, ela certamente seria morta. Mesmo assim, ela preferiu correr o risco. Por quê? Porque ela ouviu falar do Deus de Israel. Ela sabia a que Deus aquele povo servia. E ela confiou no Deus do povo, que estava para invadir a própria terra dela. Eles então voltam pelo Jordão, mas antes que eles saíssem, ela lhes diz que sabia, que já ouvira falar do Deus deles, que o Deus deles era forte, que todos naquela cidade estavam apavorados, porque sabiam, né, que o Senhor tinha secado as águas do Mar Vermelho, o que tinha feito ao rei dos amorreus, a Sion, a Og, os quais eles destruíram. Ou seja, eles já eram um povo conhecido, um povo famoso pelos seus feitos através da mão do Senhor. Versículos 7, 8, 9 e 10 vai narrar isso. Todos de Jericó sabiam, todos estavam com o coração desfalecido, sem ânimo algum por causa deles, porque o Deus deles era Deus de verdade, em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 11 vai nos falar isso. Então, ela clama a eles que eles usassem com ela de misericórdia, não só com ela, mas para toda a sua família. Veja bem, ela se arriscou, não só pela vida dela, mas pela vida daqueles irmãos, dos filhos, de tudo que eles possuíam e que ela tanto amava. Versículo 12. E aqueles homens prometeram a ela usar de misericórdia e fidelidade com todos os seus. Versículo 14. Então ela os fez descer por uma corda, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ainda lhes disse para irem ao monte e se escondessem lá por 3 dias, até que os seus perseguidores voltassem. Versículos 15 e 16. Ela não só permite a fuga, como dá uma estratégia para que eles escapassem dos perseguidores. E eles então pedem a ela que amarrasse um fio escarlata à janela, recolhendo ali sua família, que nenhum saísse, que eles a protegeriam. Versículos 17, 18 e 19 vai nos falar isso. E ela então concordou, despediu-os, amarrou o cordão escarlata na janela da casa dela. Esse cordão vai falar muito conosco. Assim eles foram e esconderam por 3 dias, até que os seus perseguidores desistiram de persegui-los. Quando chegaram a Josué, contaram tudo o que tinha acontecido. Versículo 22 e 23. E a Josué confirmaram que realmente o Senhor tinha dado a eles aquela terra, pois todos os moradores de lá estavam aterrorizados
por causa da presença deles. Versículos 24. Ou seja, foi uma palavra de ânimo, porque aqueles espias contaram para Josué: olha, o povo lá está morrendo de medo, porque sabe que o nosso Deus é um Deus poderoso. Aquela mulher sábia, ela salva a sua vida, ela salva a vida de toda a sua casa e dos seus. Por quê? Porque ela ouviu falar daquele Deus poderoso a quem eles serviam. Se todos de Jericó tivessem tido a mesma revelação de Deus de Israel, certamente eles teriam se rendido a eles sem duvidar e sem lutar. Mas preferiram, mesmo com medo, enfrentar aquele povo de Deus vivo e poderoso, e do que se render e fazer a paz com eles. Quantos você conhece que já ouviram falar de todas as coisas que o Senhor fez, já ouviram falar do Deus poderoso de Israel, já ouviram falar de Jesus, mas mesmo assim constroem fortalezas e não o deixam entrar e não se rendem a ele? Você conhece pessoas assim, que já ouviram falar do seu Deus, que sabe que o seu Deus é poderoso, que sabe que o seu Deus faz proezas, maravilhas, milagres, mas não se rendem a ele. Certeza que, como eu, você conhece muitos assim. Então aprenda, nesse capítulo, a fazer como aquela prostituta fez, que abriu-lhes o caminho, porque confiou na verdade e encontrou a vida. Algo que o próprio Jesus fez por nós. Abriu o caminho, é a verdade e nos conduz à vida eterna. Peça amparo, proteção, a bênção do povo do Senhor e do Deus de Israel sobre a sua vida. Amarre um fio escarlate em seu coração. Sabe o que representa esse fio? Ele representa o sangue de Jesus derramado por você. Entregue-se a ele, confie nele, siga, esconda sua palavra, esconda a palavra do Senhor no seu coração, assim como ela escondeu aqueles espias que eram os representantes de Deus. E você vai encontrar o alívio e o livramento, não só para você, mas para toda a sua família. Aprenda com Raabe a não resistir ao Senhor, a reconhecê-lo como o único Deus, pedir sua proteção, sua misericórdia, sua bênção, e não só para você, mas para toda a sua família e todos os seus. E assim, escreva seu nome na eternidade e deixe seu nome no livro da vida e entre para fazer parte das bodas do Cordeiro. Glorifique a Deus por isso. Transforme a sua história, mude o seu destino. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em todas essas histórias que nós estamos passando, tudo se resume a isso, a encontrar a salvação, a encontrar a essência de Deus, a encontrar a verdade que está escondida em Cristo Jesus e assim você caminhar para a vida eterna. Aquela mulher é lembrada até hoje. Ela é citada como um exemplo de fé, de justiça, de retidão diante do povo da promessa. Creia que, como ela, Deus pode reescrever a sua história, mudar os rumos da sua vida e ainda te colocar ao lado dos heróis da fé. Lá de Hebreus 11, amém? Aprendeu hoje com Raabe? Eu também. E eu quero continuar aprendendo com todos os capítulos dessa Bíblia. Então, se você está começando hoje comigo, não esquece que nós já gravamos desde Gênesis capítulo 1. Conheça toda essa Bíblia explicada rapidinho para você de uma maneira que eu acredito que seja bem simplificada, e é muito difícil que você não vai entender tudinho de promessa que o Senhor tem para nós e que nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo dia após dia na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, à medida que nós avançamos no conhecimento dessa palavra. Que essa prostituta ensine a você a confiar no Senhor, a deixar de lado as coisas, as amarras que te prendem, os muros que fazem divisão entre você e o povo de Deus, e que os muros sejam derrubados na sua vida, que você seja um ajudador do povo de Deus nessa terra, que você ajude a proclamar esse evangelho a todas as pessoas. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós vamos novamente prosseguir com Josué capítulo 3. Todo o livro de Josué é maravilhoso, cheio de milagres, cheio de ensinamentos e da mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão
espada.